Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Química. Nós vamos iniciar agora o tema sobre Química Orgânica, tá? E essa Química Orgânica ela se encontra na aula 19 da apostila de vocês. Então, o que a gente tinha visto anteriormente sobre eletroquímica, ele vai ficar um pouco para trás e a gente vai dar início a um novo tema, tá? Esse novo tema, ele poucas vezes ele vai ser relacionado com a química da eletroquímica. Então, se vocês não acompanharam até agora, eu estava com dificuldade, faça um reset aí e vamos iniciar um novo tema, tá? Eu quero trazer todos vocês aqui para o conhecimento da química, tá? Então, o que a gente vai ver é a introdução da química orgânica, tá bom? Então, pessoal, tudo se inicia por volta de 1800, onde um jovem estudante de química, o Friedrich Wöhler, ele derruba a teoria da força vital. O que essa teoria da força vital dizia? Dizia que compostos realizados ou compostos sintetizados por animais, eles não tinham nada a ver com compostos que a natureza realizava em termos de minerais ou metais. Ou seja, o que era inanimado, o que não tinha vida, não tinha nada relacionado com o que tinha vida, ao status vegetal, ao status animal. Então, existia uma divisão entre compostos de seres vivos e os não vivos. E esse cara dentro do laboratório, ele fazia várias experiências. E uma dessas experiências, ele pegava o cianato de amônio. O cianato de amônio era considerado um composto de origem mineral, né? Um composto da química inorgânica, digamos assim. E ele, entre outros compostos que ele pegava e estudava, ele aqueceu esse cara. Então esse triângulo aqui quer dizer aquecimento. Então por volta de 1828 ele aqueceu esse cara aqui e produziu um composto que após estudar esse composto diariamente, ele verificou que o composto se tratava da ureia. Então, olha só, a ureia é um composto de origem animal. A ureia é um composto de origem de degradação de proteína. A ureia a gente expele pela urina, então a nossa urina tem muita ureia. Então, é uma pequena cadeia de carbono com uma dupla ligação oxigênio e dois nitrogênios aqui, ó, ligados. Então, por que ele diz que ele derrubou a teoria da força vital? A força vital era a diferença entre metal e mineral, que era totalmente diferente da animal ou vegetal. Então, compostos metais e minerais tinham uma classe. Compostos animal e vegetal tinha outra classe. Então, não poderia ter, em termos de química, ou compostos químicos, uma relação entre eles. E o Friedrich Wöhler, em 1830, mais ou menos, derrubou essa teoria vital. Só que daí a gente tinha um grande problema. Como que alguns compostos que eram ditos como orgânicos vinham de compostos que eram inorgânicos, como o cianato de amônio? Então os químicos começaram a classificar os componentes químicos que a gente tem aqui na tabela em termos de origem. Então, origem orgânica ou origem inorgânica. Como que a gente poderia fazer essa definição? Uma vez que a gente tem mais de 90, na realidade nós temos mais de 118 elementos químicos na tabela periódica, mas somente 92 são elementos naturais, ou seja, que a gente tem encontrado tanto na superfície quanto na atmosfera terrestre. Se a gente pegar esses 92 elementos, somente, olha só, somente o carbono, oxigênio, nitrogênio e o hidrogênio perfaz mais de 96% de tudo que a gente encontra aqui na Terra. Então são os chamados compostos moleculares. Então veja só, de 92 elementos naturais, a gente pega 4 e esses 4 elementos praticamente formam mais de 11 milhões de substâncias
que a gente tem hoje catalogada como uma substância química, com peso molecular, com ponto de ebulição, toda a caracterização química. Então nós temos desde CH4, CO2, O2, CH4H10, são cadeias carbônicas. Temos aqui o CH4O, C2H6O, a água. Então, precisaria ter uma definição melhor do que são compostos orgânicos, do que são compostos inorgânicos. E disso saiu uma sugestão. Então, por que a gente não separa a química em 4 partes? Orgânica, inorgânica, analítica e físico-química. Olha só, físico-química é um pouquinho do que a gente estudou nas aulas passadas aí. Então, sobre eletroquímica está relacionado com a físico-química. A química analítica ela está relacionada principalmente às metodologias químicas. Como que eu faço uma classificação de um metal? Como que eu faço uma análise química de extração? A química inorgânica e a química orgânica recebeu uma subdivisão, ou uma divisão, vamos dizer assim. A química orgânica agora é a química que estuda o carbono. Então, todas as substâncias que contêm carbono, elas podem ser estudadas na química orgânica. Então, veja só. Essa estrutura aqui, ó, C4H10, CH4O, são substâncias orgânicas. Eu posso estudar ela. A água é uma substância, né? Um composto, mas ele não tem carbono, então ele não é considerado como um composto orgânico. Embora a água seja vital para a nossa vida, ele não é composto orgânico. Olha só o CO2. O CO2 tem carbono, mas ora ele é estudado na química orgânica, ora ele é estudado na química inorgânica. Por que isso, professor? Porque ele não forma cadeia. O CO2 não vai formar uma cadeia carbônica, diferente do CH4. O CH4 ele é a primeira cadeia carbônica que a gente tem conhecimento. Só tem um carbono, com 2 carbonos, com 3 carbonos e assim sucessivamente. Então, percebam que o chon, que eu chamo aqui do chinesinho, ó, o chon, e às vezes tem até um pouquinho de enxofre aqui, chons, ele perfaz 96% das nossas substâncias, principalmente as orgânicas. Por exemplo, o nosso corpo é feito de 98% desses caras aqui, ó, em diferentes moléculas. Por isso que eu chamo essas pecinhas aqui como se fossem as pecinhas de Lego, né? Então eu posso inventar milhões e milhões de combinações, ou seja, mais de 11 milhões de combinações para formar essas moléculas maiores, que são as macromoléculas, a partir de 4 pequenos átomos, tá? Então, agora a gente entra na química orgânica. Então, feito essa explanação, a química orgânica é a química que estuda o carbono. Então, tudo que vocês precisam saber de química orgânica está na química do carbono. Então, vamos lá. Então, olha só, o carbono é um metal, é um ametal, né? Ele tem origem aqui como uma substância sólida, escura, tá? E depois a gente vai ver que isso tem uma relação direta com as cadeias carbônicas relacionadas com o petróleo. Então, ele é um ametal. Por que ele é um ametal? Porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Perceba aqui o CV, camada de valência. E o que é um metal? O metal tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. E o ametal tem de 4 a 7 elétrons na camada de valência. Então ele está classificado na tabela periódica com o número atômico 6 e o número de massa 12, tá? Você já deve ter estudado esse número de massa, deve ter estudado a tabela periódica. Então essa é o símbolo do carbono com a sua massa atômica 12, a gente considera 12, não esses 0,0011 aqui, né? 011, mas simplesmente 12. E o número atômico. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 4. Por quê? Porque quando eu pego o número atômico 6 e faço a distribuição eletrônica, eu vou encontrar um S2, 2S2, 2P6. O 2 é o último nível de energia. Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência?
2, 4. Eu chamo esse cara de tetravalente. Existem outros caras que são tetravalentes? Existe, mas ninguém tem a propriedade do carbono. Quando eu tenho cálcio, por exemplo, o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. Eu chamo ele de bivalente, positivo. O sódio, por exemplo, Na, ele tem 1 elétron na camada de valência. Eu chamo ele de monovalente, ou seja, 1 elétron na camada de valência. Então, olha só, toda vez que o carbono assim só existe na tabela periódica, na natureza ele vai estar ligado. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Por quê? Porque os 4 elétrons que estão na camada de valência, eles precisam fazer uma ligação com mais 4 elétrons para ficar com 8. Essa é a teoria do octeto, ou seja, os átomos que ficam com 8 elétrons na camada de valência ficam estáveis. Então, que ligações que ele pode fazer? Uma ligação simples como essa aqui, ou seja, 4 simples, vai estar pareando os seus elétrons, então tem um elétron aqui na pontinha e o outro elétron aqui na outra pontinha, vai ficar com 2, 4, 6, 8. Ou ele pode fazer 2 simples e mais uma dupla. Essa é uma ligação dupla, que vocês vão ver mais à frente, que a gente também chama de insaturação. Ou ele pode fazer uma única simples com mais 3 ligações. Essas 3 ligações eu chamo de tripla, ok? Também chamo de insaturação. Insaturação, insaturação. Carbono saturado, carbono insaturado. Então, vamos ver como é que ele se liga numa cadeia carbônica. Então, olha só. Sempre ele vai se ligar. E ele tem preferência pelo hidrogênio e por carbono. Então, quando ele se liga com o hidrogênio, eu coloco os 3 elétrons na última camada e aproximo os hidrogênios com os seus elétrons configurados em X aqui. Eles vão fazer uma ligação, tá? Feito a ligação aqui eu mostro como bastão. Então, ligou com hidrogênio, ligou com hidrogênio, ligou com hidrogênio, ligou com hidrogênio. Então, esse carbono aqui agora com os seus hidrogênios, ele está estável. Lembrando, por que o hidrogênio liga uma vez só aqui? Porque ele fica estável com 2 elétrons. O hidrogênio tem 1 elétron, ele fica estável com 2. Vamos ao próximo. Olha só, configurado isso, fórmula de Lewis, fórmula estrutural, já vou escrever isso mais à frente, e fórmula molecular. Então, como que eu escrevo essa estrutura aqui, CH4? E daí esse cara vai me dar uma massa molecular, que é configurada como 16 gramas por mol. Massa molecular. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Por que isso? 12 do carbono mais 1 vezes 4 do hidrogênio. Então, 12 mais 4, 16 gramas por mol. Vamos ver mais uma molécula? Olha só. Aqui, um carbono ligou aqui, ó, fez uma ligação simples. Esse carbono está com 2, 4, 6, 8. Esse está com 2, 4, 6, 8. Ligou, está estável. Fórmula de Lewis, fórmula estrutural, fórmula molecular. Como que é a fórmula molecular? C2H6. C2H6, 30 gramas por mol. Essa é a massa molecular desse cara. Então, percebam que é 2 vezes o 12, 24. 1 mais 6, 30. Então, eu tenho a definição. Fórmula de Lewis ou eletrônica, fórmula estrutural ou bastão, fórmula molecular e massa molecular. Então, para eu chegar nesse número aqui, eu vejo quantas ligações o carbono está se combinando, faço a fórmula estrutural, em cima da fórmula estrutural eu acho a fórmula molecular e calculo a massa molecular desse cara, ok? Temos outras representações. Eu não tenho só carbono e hidrogênio. Eu tenho essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula de bastão direto. Então, olha só. Isso aqui quer dizer que eu tenho um carbono aqui, tenho sempre carbono no vértice
e o complemento é com hidrogênio. Então, carbono, deixa eu voltar aqui o mouse, carbono, 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 carbono. Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ver a nomenclatura, 1, 2, 3, 4 é but. Olha só, carbono, 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 carbono. Então, essa estrutura é a mesma dessa aqui. Essa estrutura, 1, 2, 3, 4, 5. Acompanhe o mouse. 1, 2, 3, 4, 5. Todos os vértices aqui, ou as intersecções dos bastões aqui, tem carbono. Então, olha lá, ó, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono aqui. Essa figura aqui é a mesma dessa aqui. Olha essa cadeia um pouquinho maior aqui, ó. Essa cadeia aqui é essa aqui. Essa aqui, ó, eu tô só com carbono. Aqui eu contraí ela, fórmula condensada, fórmula expandida, fórmula condensada, né? Tá em inglês aqui. E o esqueleto carbônico, a estrutura. Então, vocês vão se acostumando a ver carbono nesses vértices aqui, ok? E o que eu tenho de carbono, se eu não cito mais nada, nenhum elemento, que a gente vai ver de heteroátomo, eu preencho esse cara com hidrogênio. Vamos avançar? Olha só, agora eu tenho no meio da cadeia carbônica o que eu chamo de heteroátomo, oxigênio, nitrogênio ou enxofre, ou entre outros, tá? Então, nesse caso aqui, ó, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Olha como que eu desenho aqui, ó. Parece uma ave, né, ó? Carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Tá vendo que essa é a ligação com o oxigênio. Quantas ligações o oxigênio faz? 2, tá? 2 ligações. Essa aqui, ó, bem na ponta. Então, ó, carbono, oxigênio, carbono, carbono e carbono. Essa aqui, nitrogênio, ó, eu tenho carbono, 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 carbono. Dupla ligação. Carbono, que é esse, nitrogênio, carbono, que é esse, sobre para um outro carbono aqui e dupla ligação. Então, aqui na ponta eu tenho um outro carbono. Olha essa figura aqui, esse quadrado, esse ciclo, essa cadeia carbônica encíclica. Olha só, carbono, carbono, é os dois que está aqui. Carbono, carbono, é os dois que está aqui embaixo. Mas a dupla ligação com o oxigênio. Algumas figuras que a gente tem como anel aromático, que é essa figura aqui. Isso representa a mesma coisa que isso aqui, dupla ligações alternadas, ou essa figura aqui. Então, a fórmula molecular desse cara é C6H6. Tudo bem? Outras estruturas, outras representações. Carbono, carbono, carbono. Hidrogênio vai fazer 4 mais 1. Hidrogênio vai fazer 3 mais 1, 4. 1, 2, 4. 1 com 3, 4. Então, essa aqui parece um poodle, né? Mas essa é uma fórmula de bola e bastão. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um butano. Butano com os seus hidrogênios. Quando eu tenho coloração diferente, oxigênio, tá? Então eu demonstro que isso aqui é um oxigênio. Não é mais o carbono, é um oxigênio, tá? Porque, olha só, o oxigênio está fazendo 1, 2. Ele só faz 2 ligações. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos avançar? Então, olha só. Estrutural plana, que é essa aqui. Fórmula molecular, C3H8. Essa aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, OH. OH, essa figurinha aqui. Então, a fórmula molecular C2H6O ou C2H5OH. Isso aqui é um etanol, tá? Então, 2 carbonos, essa estrutura é um etanol. Isso aqui é um propano. E esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, fórmula molecular desse cara, C4H10. Vocês vão aprender a nomenclatura. Esse cara aqui é um butano. Novamente, outras representações. Esse cara, 1, 2, 3, 4. Isso aqui poderia até estar vindo para cá. 4. Isso aqui é um butano. Perceba que essa é a representação desse cara aqui. Esse cara é igual a esse. Ele está botado a representação aqui. Esse cara é igual a esse, que é igual a esse aqui. Por quê?
Porque no espaço, a fórmula geométrica desse cara, ele ocupa diferentemente do espaço. Então, geralmente, essas três fórmulas estruturais aqui, ó, se coexistem. Uma tem preferência aqui que é mais estável. Isso aí é uma química orgânica avançada, mas é a mesma maneira de eu dizer qual que é a estrutura do butano. Então isso aqui é um butano, ó. Um met et prop but, butano. E aqui as mesmas configurações, mas para vocês terem conhecimento, tá? Como que eu faço a análise do carbono? Isso aqui já está na apostila de vocês. Então eu vejo uma cadeia carbônica, identifico insaturações, ó, dupla ligação, tripla ligação. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu vou começar a colocar. Então veja só, se eu só tenho uma ligação com carbono, eu preencho com 3 hidrogênio, 3 hidrogênio, 3 hidrogênio, 3 hidrogênio. Geralmente na extremidade eu vou botar 3 hidrogênio. Isso aqui é um ciclo com 2 hidrogênio aqui. Por quê? Porque eu já tenho duas ligações aqui, ó, uma aqui, outra aqui. Que informação que eu tiro dessa figura? Eu tiro a fórmula molecular desse cara. C12, que eu tenho 12 carbonos aqui, mais H18. Eu tenho 18 hidrogênio aqui, então você tem que acertar o número de ligações entre carbonos e acertar o número de hidrogênios. Feito isso, eu consigo calcular a fórmula a massa molecular, tá? A massa molecular é 12 vezes 12 mais 18. Por que isso? Em função desse cálculo, ó. Quanto que eu tenho do carbono? Tenho 12 carbono. Qual que é a massa atômica do carbono? 12. 12 vezes 12, 144. Hidrogênio. Qual que é o número atômico do hidrogênio? Desculpa. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Quantas vezes ele ocorreu? 18. Então, 18. 1 vezes 18, 18. Então, 144 mais 18, 162. Eu também tiro informação nessa aula, eu tiro várias informações, mas as principais é a forma molecular, massa molecular e se o carbono é classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário. Olha só. Então, o que são carbonos primários? É aquele carbono que só faz uma ligação com um carbono. Então, ó, esse só fez uma, esse só fez uma, esse só fez uma, esse só fez uma. Então, esse carbono eu chamo de primário. Quem são os carbonos secundários? Os carbonos que estão praticamente no meio. Então, que fazem duas ligações. Uma, embora que sejam duas, pessoal, é uma insaturação, mas ele conta uma. Faço uma aqui e uma aqui. Esse cara é secundário. E aqui eu faço uma aqui e uma aqui. Secundário, secundário. Esse aqui, ó, uma ligação, duas ligações. Secundário, secundário. Quem são os carbonos terciários? Terciários é o que tem 3 ligações com outros carbonos. 1, 2, 3. Terciário. 1, 2, 3. Terciário. E o quaternário, ou seja, que faz 4 ligações, só tem um. Esse cara, ó, 1, 2, 3, 4. Então esse carbono é quaternário, tá bom? Então olha só, da onde que vem essas cadeias carbônicas? Vocês já devem ter estudado que praticamente a maioria das cadeias carbônicas que nós temos no dia a dia, até para a produção de produtos, eu tenho uma série de compostos que são originários do petróleo. Então olha só, o refinamento do petróleo, quando eu pego o petróleo bruto, eu coloco ele dentro de uma torre de destilação, onde vai ocorrer uma destilação fracionada. Os carbonos que têm cadeias pequenas, eu tiro ele primeiro. Então, cadeias de C1 a C5, ou seja, 1 carbono até 5 carbonos. E depois, de 5 a 12 carbonos, eu chamo de gasolina. Esses primeiros são os gases mais voláteis, depois uma gasolina como combustível, depois eu aumento o número de carbonos, eu tenho uma querosene, depois óleos mais leves, óleos combustíveis e até resíduos pesados, como o resíduo do petróleo, por exemplo, que a gente pode chamar ele de derivados de asfalto ou o piche. Eu tenho essas cadeias são maiores do que 70 carbonos, tá? Então são compostos de massa molecular gigante. Esses primeiros gases aqui são os gases que a gente geralmente usa são uso doméstico, como o GLP.
gases liquefeitos de petróleo, né? GLP. Então, eu posso ter o butano, eu posso ter o propano, ou seja, butano, 4 carbonos ligados, propano, 3 carbonos ligados, tá? Então, essas cadeias carbônicas vêm principalmente do refino do petróleo, que a gente vai estudar. Pessoal, vamos voltar aqui então para o exercício. Olha só o número 1, né? Que está na página 272. A substância responsável pelo sabor característico da laranja apresenta a seguinte estrutura simplificada. Está aqui essa estrutura. Ele pede qual é o número de carbonos, qual é o número de átomos de hidrogênio presente em uma molécula dessa substância. Olha só, o número de carbono já está aqui, e com as suas ligações. Presta atenção que não tem saturação, somente são ligações simples. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o número de hidrogênio. Então, 3 aqui. Aqui eu não coloco mais nenhum, porque ele já tem 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sempre o carbono tem que ficar com 4 ligações. Então, como que fica isso aqui agora? Fica dessa maneira aqui. Então, eu vou colocar aqui, contando todos os hidrogênios, 20 hidrogênios. Ok? Então, qual que é a fórmula molecular desse cara? C10, que é o carbono que está aqui, H20O2. A gente vai ver que mais à frente, funções orgânicas, que esse cara aqui é um éster, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos, 20 hidrogênio e 2 O2. Aí ele fala, classifique os carbonos presentes na estrutura. Classifique em termos de primário, secundário ou terciário. Olha só, todos os da extremidade são primários, tá? Só que tem que ver o número de ligações. Primário. E por que esse aqui é primário? Porque a ligação com o oxigênio não conta, é somente com carbono. Então esse cara só está fazendo uma ligação. Então esse cara também é primário. Todos esses aqui, ó, são secundários, estão fazendo 2 ligações. E esse último é primário. Então seriam 3 primários e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 secundários. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo? Olha lá. Dê as fórmulas moleculares dos compostos. Veja só. Isso aqui é o formato de bastão, ou cadeira que a gente chama também, que parece uma cadeira. Então eu tenho carbono em toda a sua extremidade. Aqui eu tenho uma dupla ligação, ó, carbono e carbono aqui, carbono, carbono, aqui, carbono, carbono, carbono. Eu tentei mostrar para vocês, vamos ver se dá certo aqui, os carbonos sendo configurados. Olha lá. Perceba, carbono, 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 carbono. Agora eu vou preencher com hidrogênio. Olha só, 3 hidrogênio nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse e 3 nesse cara. Olha só, aqui é só 2, por quê? Porque ele já fez uma dupla ligação. Então é 1, 2, 3, 4. E nesse cara é só 1, por quê? 1, 2, 3, 4. O hidrogênio aqui. 2, 2, 3, 3, 2. Esse cara aqui, nenhum, ó. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ligações aqui. E esse cara? 3, porque só tem uma aqui. Então, aí, acertando o hidrogênio e o carbono, fica fácil dar a fórmula molecular. C6H14, C5H10, C4H8O2. O2. Vamos ver, vamos conferir? 1, 2, 3, 4. Quanto hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O2. 1, 2. Beleza? Vamos seguir aqui para o último exercício. Olha só. As moléculas dos nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas na química orgânica. Um exemplo é o nanokid. Então esse cara aqui é o nanokid, representado na figura. Esse exercício é um dos últimos da apostila de vocês aí. Ele quer saber
em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário. Olha só, toda a extremidade aqui, ó, toda a extremidade e toda a intersecção da barra tem carbono. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono, 6 carbono, 7 carbono, 8 carbono. A gente poderia exigir a fórmula molecular desse cara. Então, depois com a fórmula molecular, eu preencho com carbono ele inteiro. Eu preencho com o hidrogênio que está faltando. E depois eu acho a fórmula molecular. Só que nesse caso aqui, a gente está pedindo, ou o exercício está pedindo, qual que é realmente o número de carbonos quaternário. Vocês conseguem ver um carbono que está fazendo 4 ligações com outro carbono? Então olha só, esse aqui é uma outra figurinha, ó, de bola e bastão. Mesma coisa, ó. Olha lá, quando eu não tenho, como eu coloco hidrogênio de cores diferentes. Então nesse caso aqui, pessoal, eu tenho o carbono quaternário na mão dele. Eu acho que é isso que pergunta na apostila de vocês. Aqui tem um carbono, ó, com 1, 2, 3, 4. Um carbono, 1, 2, 3, 4. Beleza, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Acabou. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agora a gente vai seguir mais à frente aí com essa parte de química orgânica, nomenclatura de hidrocarbonetos, e vocês vão ver que é bem legal isso aí, tá? Espero que todos acompanhem e vão participar dos plantões e retirar as dúvidas aí, que agora a aula começa a ficar show de bola aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima aula e nos plantões. Tchau, tchau.